Amém, queridos? Esse é um momento muito importante, porque diz a palavra que libertação, ela vem pelo conhecimento da palavra, amém? Quem sabe aqui que libertação vem pelo conhecimento da verdade? Amar, as pessoas andam fazendo tanta coisa em busca de libertação, e às vezes o que elas menos fazem é buscar intimidade com a palavra. Quando João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Amém, queridos? E que a verdade diga Jesus. Jesus é a verdade. Amém? E crendo nele, tendo intimidade com ele, nós somos libertos. Amém, amados? Aleluia. Eu quero convidar vocês, por favor, a abrirem as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas 22. Aleluia. Aleluia. Essa semana Deus ele encheu meu coração com essa palavra. E essa palavra é tremenda porque ela traz a nós ensinamentos maravilhosos. Amém, queridos? Lucas 22, versículo 39. Quem achou, deu um grito bem alto, diga: eu achei! Pô, achou mesmo? Tão rápido? Aleluia. Glória a Deus. Então vamos ler o que diz a palavra em Lucas 22, versículo 39. E saindo, foi como de costume, diga-se comigo, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Aleluia. Como é bom a gente decidir fazer a vontade do Pai, queridos, viu? Nosso sucesso está em escolher fazer a vontade do Pai. Amém, queridos? Glórias a Deus. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, Pai, porque Tu és tremendo, Tu és absoluto, Tu és autoexistente, Tu és infinito, Tu és o próprio amor, Tu és a essência do amor, Tu és o amor, Pai. Tu és a vida, Tu és tudo para nós e em nós. Espírito Santo, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Fala conosco, Pai, aquilo que tem poder de mudar as nossas vidas, Pai, para sempre. Em nome de Jesus, Pai, que não fale eu, mas o Teu Espírito Santo. Que eu seja, Pai, como um cano por onde a água passa, e somente isso. Assim eu tenho te pedido sempre, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém, amados? Glórias a Deus. Amém. Amado, essa palavra é uma palavra tremenda, e ela tem mexido muito comigo durante essa semana, porque pessoas em toda a Terra, em todo o planeta Terra, estão passando por lutas, por aflições, por dificuldades e por pressões. Quem aqui está passando por algum tipo de pressão na vida? Vou perguntar de novo: quem aqui está passando por algum tipo de pressão na vida? Aleluia. Você sabia, querido, que tudo que nós pedimos uma explicação a Deus, uma resposta a Deus, Ele vai falar assim: ó, olha para Jesus.
veja o que Jesus fez e faça isso. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus aqui na terra. Todas as respostas que você precisa estão em Jesus Cristo. E por que eu estou falando isso, amados? Porque esse momento aqui era o momento em que Jesus estava passando por uma particularidade. Presta bem atenção em algo. Jesus era o cara que estava andando por toda a Judéia e Galileia, curando todo mundo que encontrava pelo caminho, fazendo todo tipo de milagre que você possa imaginar, fazendo bem a todos, curando todos os oprimidos do diabo, expulsando tudo que é demônio que ele encontrava pela frente. Não ficava um, ele mandava embora. Jesus, se alguém pode dizer que é o cara, podia dizer que é o cara, esse cara é Jesus, não é Roberto Carlos. Não existia ninguém na terra mais espiritual do que Jesus. Não existia ninguém na terra mais crente do que Jesus. Não existia ninguém na terra mais cheio do Espírito Santo do que Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque você pode se questionar: mas Deus, eu tenho orado tanto, eu tenho buscado tanto, eu tenho jejuado tanto, eu tenho feito tanto isso, tanto aquilo, e eu estou passando por pressões. Ei, amado, eu vim aqui nessa noite dizer a você que um homem mais espiritual, mais crente que você também passou por pressões. Passou por um grande momento de pressão, e esse momento foi o maior momento de pressão da vida de Jesus Cristo, antes de ser crucificado. Nesse momento acontecem algumas coisas aqui que são importantíssimas serem observadas. Primeiro, a Bíblia diz assim: e ele foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras orar. Meu irmão, você já observou que Jesus, eu repeti, ele era mais espiritual do que eu, do que você, e ele tinha o costume de subir ao monte para orar? Não estou aqui defendendo a doutrina de subir monte ou não, estou falando de orar. Amém? Você sobe o monte se você quiser, é bênção também, eu gosto. Amém, queridos? Aleluia. Mas Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, andando entre os homens, ele tinha um costume, o costume era de subir ao monte para orar, porque ele entendia que era prazeroso ter comunhão com o Pai. Ele entendia que era prazeroso estar conversando com o seu Pai. E nesse momento eu vou abrir um parênteses interessante, amado. A religião, ela tem nos ensinado durante muito tempo a ver Deus, como todo-poderoso, como o soberano. E Ele é isso tudo, amém? Mas você sabe que o que esse Deus poderoso e soberano mais quer é que você enxergue Ele como Pai. O desejo dele é que você enxergue Ele como um Pai. Porque a partir do momento que você enxerga Ele como um Pai, você vai ter mais confiança de estar na presença dEle, sem vergonha, sem medo, sem culpa, sem condenação, sem acusação. Porque você sabe que o Pai ama o Filho incondicionalmente e Ele te ama incondicionalmente. Amém? Fecha parênteses. Jesus estava aqui, amado, orando, porque Ele já sabia pelo Espírito que estava prestes a acontecer com Ele. Ele estava prestes a morrer, a ser crucificado por mim e por você. Esse momento aqui antecedeu exatamente o momento em que Jesus Cristo iria, como ovelha muda ao matador, se deixar morrer. Porque eu vou te falar uma coisa, querido: não mataram Jesus, não, amados. Jesus se deu para morrer. Jesus se deixou morrer por amor de você, querido, por amor de você, amado. E acontece algo aqui interessantíssimo. Ele sobe ao monte com os seus discípulos e ele dá uma instrução aos discípulos: orai para
para que não entreis em, diga, tentação. E ele se afasta dos discípulos cerca de um tiro de pedra de distância. E a Bíblia diz que ele faz uma oração ao Senhor. Olha a oração, ele fala assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Que cálice era esse, amados? Era um cálice de ter que morrer por nós na cruz, porque era assombroso, era assustador, queridos. A morte de cruz era tremendamente assustadora. Ele fala assim: se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas, esse mais de Jesus muda tudo. Mas, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amados, no momento em que Jesus diz isso, ele morre. Eu quero dizer a você nessa noite que Jesus não morreu no Calvário, ele morreu no Getsemane. Jesus morreu exatamente quando ele decidiu não fazer a vontade dele para fazer a vontade do Pai. Nesse momento Jesus morreu. E Jesus só decidiu fazer a vontade do Pai por causa de um detalhe. Pergunta para mim assim: que detalhe era esse, pastor? Pergunta mais alto. Não vou responder. Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Jesus só não abortou a missão de Deus porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, queridos. E deixa eu te falar uma coisa: muitas vezes nós estamos passando por momentos de pressão, momentos de luta, momentos de dificuldade. Nós oramos a Deus, perguntamos: Pai, qual é a direção? E aí, de repente você não ouve nada. Você fala assim: como eu desejaria que Jesus estivesse aqui agora presente na minha frente para eu perguntar ele qual é a direção. Aí você liga para o pastor Gilson, fala assim: pastor Gilson, estou passando por uma pressão na minha vida, me dá uma direção, pastor Gilson. O pastor falou assim: olhe, vá orar. Aí você deve falar assim: meu Deus, pastor Gilson não se importa comigo mesmo, né? Estou pedindo uma direção por causa que eu mandei ir orar. Estou pedindo uma direção a ele. Estou querendo que ele desça o rolo para mim. Que ele desenrole o rolo e ele, o cara manda me orar. Ei, amado. A direção que Jesus deu aos seus discípulos foi: ore. No momento da pressão, o que fazer? Ore. Porque quando você ora no momento da pressão, você pressiona a pressão. Aleluia. E o segredo de conseguir sobreviver ao momento da pressão é pressionar a pressão. Porque nós de fato precisamos crer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, que está nos pressionando, querido. Nós precisamos passar a ter a Bíblia como uma verdade em nossas vidas, não como uma historinha que vovó contou, não, mano. A Bíblia diz que maior que está em você do que está no mundo. Quando a pressão vier, faça como Jesus, ore. E quando você ora, você pressiona a pressão. E a pressão aumenta. O que é que eu faço, pastor? A Bíblia diz que, estando Jesus em mais profunda agonia, ele fazia o quê? Alguém pode dizer bem alto? Orava mais intensamente. Qual é a direção, Deus? Vai orar, crente. Qual é a direção? Vai orar. A direção é essa. Eita. É a Bíblia do mistério aqui. Aleluia. E, amados, eu vou te falar uma coisa. Esse momento de aflição e de agonia que nosso Senhor Jesus passou não foi em qualquer momento, não. A Bíblia diz que nesse momento acontece um fenômeno raríssimo. Ele sua gotas de sangue. Pastor, mas isso é figurado. Não. Esse fenômeno da medicina chama
4:12, suar gotas de sangue somente em um estado de estresse emocional em excesso. Isso é possível, isso aconteceu com Jesus Cristo. E enquanto eles estavam passando por esse momento de pressão, Ele deu uma instrução aos discípulos. Qual foi a instrução? Ele falou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Em meio à pressão, nós precisamos orar e nos encher do Espírito Santo para não entrarmos em tentação. Diga por quê? Vou te falar por quê. Porque a tentação, ela gera aborto de coisas. A tentação pode gerar aborto de sonhos. A tentação, ela pode gerar aborto de planos. A tentação, ela pode fazer você desistir de algo que é plano de Deus para a sua vida. E por favor, me compreenda, amado. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ele sabia do que ele estava falando. Ele sabia que se ele não tivesse comunhão com o Pai, ele mesmo talvez teria desistido, querido. Porque ele expressou essa vontade e falou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas porque eu estou cheio do Espírito Santo, que seja feita a tua vontade e não a minha, Pai. Aleluia. Amado, deixa eu fazer uma pergunta. Suponhamos que você está dirigindo um carro e aí o ponteiro da gasolina começa a baixar e entra na reserva. Aí você está andando pela rua dirigindo o carro e você fala: não, vou passar no shopping. Depois do shopping eu vou na praia. E depois da praia eu vou lá no aeroporto. Depois do aeroporto eu volto cá para a Suburbana. Depois da Suburbana eu volto cá para o shopping paralelo, para construir um pouco. Ei, presta atenção. Tem um lugar que você precisa ir quando a gasolina está acabando, não tem? Que lugar é esse? Qual é? A questão é que quando o nosso combustível está baixando, a gente vai para o shopping, a gente vai para a praia, a gente vai para o aeroporto, a gente vai passear pela cidade. Meu irmão, se a gasolina está baixando, vá para o posto. E sabe qual é o posto de abastecimento do Espírito? Oração. Oração. O que fazer em meio à pressão, hein? Deus me dá direção. Ore. Mas eu queria uma direção mais específica, Deus. Ok, está específico para você, vai orar. Porque quando você ora, você pressiona a pressão. Quem sabe aqui que o diabo ele é um imitador de Deus em todas as coisas? Quem sabe disso? O diabo é imitador de Deus, filho. Desde o princípio ele quer imitar as coisas de Deus. Se no candomblé as pessoas oram em línguas, aí o diabo confunde as pessoas. Ele diz: está vendo aí? Não ore em línguas dentro da igreja, porque isso não é coisa para crente, porque isso é coisa do diabo. Porque eu vi isso acontecer no terreiro. Ei, amado, o imitador é o diabo, não é Deus não. Você consegue compreender isso? O diabo ele imita todas as estratégias que Deus dá. E no momento da pressão, pastor Gilson, o diabo ele costuma dar uma estratégia às pessoas no mundo, e às vezes até os crentes. Assim, tá passando por pressão, então vai beber, vai pro bar beber. Você sabia que essa estratégia não foi ele que criou? Presta atenção aqui, querido. Você sabia que essa estratégia de mandar beber no meio da pressão não foi o diabo que criou? Foi Deus. Não jogue pedra não, calma. A questão é que o diabo só fez mudar o tipo de bebida. Quando você está passando por pressão, ele fala: vá para o bar e enche a cara de cachaça. Mas quando você está passando por pressão, Deus fala: vai e beba do Espírito. Aleluia. Por isso que a Bíblia fala: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque quando você se enche do Espírito Santo, Deus pode cumprir aquilo que Ele sonhou para você, amado.
que o produto da oliveira minta, que nos currais não haja gado, como diz Abacuque, nós continuaremos confiando no Senhor, no Deus da nossa salvação, querido. Quem sabe que um bêbado ele não mede consequências? Um bêbado quando bebe fica tão ousado que ele mexe até com a mulher dos outros. E o cara ele pode ser forte, pode ser malhado, pode ser daquele cara bem musculosão, Thiago, que o bêbado vai e mexe mesmo, não está nem aí, porque ele fica ousado. Ei, rapaz, isso é estratégia de Deus que o diabo copiou e só fez mudar o tipo de bebida. Ele fala, beba cachaça, Deus fala, beba do meu espírito. Sabe por quê, mano? Porque Deus sabe que quando o homem bebe, ele fica ousado, querido. Davizinho, na antiga aliança aí, que o Espírito Santo ainda não habitava no homem como habita hoje em você, Davi decide enfrentar o gigante Golias, porque ele era um jovenzinho cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo estava sobre ele, e ele olha para Golias, e embriagado do Espírito, meu irmão, ele não mede o tamanho do cara, não quer saber se é forte, se é gigante, se está com armadura, se não está, ele fala, ei, quem é você, seu filisteu circunciso, para afrontar o povo de Deus? Você vem contra nós com espadas, com lança e com escudo, mas eu aqui, vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, e toma na testa do gigante cara. Sabe qual é a diferença? Fala assim, qual é a diferença, pastor? Não está alto, eu vou você. É porque está cheio do Espírito Santo. Você cheio do Espírito Santo, gigante nenhum fica na sua frente, não, meu amado. Que você se levanta com poder e ousadia. E deixa eu te falar uma coisa: Davi viveu na velha aliança, em que o Espírito Santo só vinha sobre 3 classes de pessoas: reis, profetas e sacerdotes. Na nova aliança, Deus te tornou em Cristo essas 3 classes de uma vez só. Você é rei, é profeta e é sacerdote. E o Espírito Santo não vem só sobre você, ele mora dentro de você. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. A questão é, queridos, pode perceber, toda vez que você decide fazer o certo, a pressão vem. Toda vez que você decide obedecer a Deus, seguir uma direção, andar pelo caminho que Deus te mostrou, a pressão vem. E por que vem, pastor? Porque você está morando em um mundo cujo Deus desse século é o diabo, querido. E ele manipula coisas para tentar te atingir o tempo todo. Mas por isso que a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo porque venceu o mundo, amém? O lindo segredo é que antes de Jesus Cristo falar, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo porque venceu o mundo, ele fala algo sensacional. O último versículo de João 16, ele fala assim, ó: digo-vos estas coisas. Que coisas eram essas? No caso, ele estava falando acerca do Espírito Santo que viria morar no homem quando ele fosse para o Pai, amém? Ele fala assim: digo-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Você consegue entender que são 2 lugares completamente diferentes? Primeiro ele fala: digo essas coisas para que, diga assim, número 1, diga mais alto, número 1, em mim, em Jesus, tenhais o que? Diga paz. Aí, vírgula, ele fala: no mundo tereis aflições, diga, segundo lugar, no mundo. Agora você está onde? Em Cristo ou no mundo? Ei, amado, então tenha paz. Tenha paz, digo essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o conceito de paz para quem está em Cristo, amados, é totalmente diferente do conceito de paz para o mundo. Porque o conceito de paz para o mundo é estar deitado numa rede entre 2 coqueiros, tomando água de coco
recebendo aquela brisa que vem do mar. Esse é o conceito de paz para o mundo. Mas você sabia que no mundo existem pessoas que estão cheias de dinheiro na conta, deitadas numa rede entre dois coqueiros na praia, tomando água de coco, e estão pensando em se matar? Você sabia disso? Ei, irmão, a paz que Jesus dá não é a paz que o mundo dá, mano. A paz que Jesus dá é uma paz que recebe uma qualificação diferente. É a paz que excede todo entendimento. O que é isso, pastor? É mesmo que o mar esteja pegando fogo, literalmente você vai sentar, cruzar as pernas, e aí você pode falar aquele ditado do mundo, que o mar vai pegar fogo e depois você vai comer peixe frito, meu querido. A paz que excede todo entendimento é quando tudo está dando errado, quando a pressão vem, quando tem um monte de conta para pagar, quando parece que nada mais dá certo, quando parece que Deus abandonou. Aí você lembra Paulo falando em Romanos 8:31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por amor de nós, não nos dará juntamente com ele? Diga, de graça. Diga mais alto, de graça. Todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Nele nós não fomos feitos vencedores, fomos feitos mais do que vencedores. Isso é sensacional. Um Deus desse é um Deus tremendo. Amado, isso é agir em fé. Agir em fé é, em meio à pressão, você descansar. Em meio à pressão você faz o quê? Diga, pressiona a pressão. Em meio à pressão você faz o quê? Aleluia. Como? Diga, orando. Ok, agora deixa eu te contar um detalhezinho. Quando Jesus decidiu orar com os discípulos em meio à pressão, nós podemos observar um detalhe: ele ainda não tinha morrido. Amém? Vocês concordam comigo? É isso ou não é? Ele não tinha morrido ainda, porque quando ele morresse, ele cumpriria uma profecia de que ele é o nosso descanso. Jesus hoje é o nosso sábado, é o nosso descanso, queridos. E deixa eu falar uma coisa: antes de Jesus morrer, o modo de pressionar a pressão era orando até rachar o bico. Mas depois que Jesus morreu e falou, como a Dilma disse aqui, o grito que foi dado: está consumado, está pago, sua dívida foi paga, a cédula de dívida que é contra você foi rasgada. Ei, agora o segredo mudou. Ainda é orar, pastor? É, mas agora é assim: você ora, crendo que você orou e somente agradece. Porque quando você agradece, você expressa a confiança. E não existe melhor modo de deixar o diabo mais doido do que o que ele é, do que expressando confiança em Deus, amado. Não existe melhor modo de pressionar a pressão do que mostrar para o diabo que você sabe quem você é, e sabe quem seu pai é, e sabe que o diabo derrotado é. O segredo é saber a posição de vocês três. A posição do diabo: o príncipe desse mundo já está julgado, não tem mais jeito. A posição de Deus, o Criador, o soberano, aquele que está sentado acima de tudo e de todos. E a sua posição: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus vivo, embaixador de Cristo, filho do Deus vivo e poderoso, herdeiro de Deus e co-herdeiro juntamente com Cristo. Você é tudo isso, meu irmão. Aleluia. Porém, mesmo sendo tudo isso, você não pode vencer nada na força do seu braço. Porque quando você tenta vencer as coisas na força do seu braço, você apela para a sua justiça própria. Ei, não é a sua justiça própria quem funciona. A Bíblia diz em Efésios 2:8, um texto que eu amo muito, que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós,
vós é dom de Deus, não vem das suas obras, para que ninguém se glorie. Esse texto é poderoso, porque ele fala, ó, sabe como é que vocês são salvos, humanos? É por favor de Deus. É um favor de Deus. Não tente comprar aquilo que é um favor. É somente um favor, é de graça. Ele fala, é dom de Deus. Dom é uma palavrinha que vem do grego, carisma, significa presente. Presente você não compra, presente você recebe. Amém, querido? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de você. O escândalo do Evangelho é a igreja compreender que salvação não vem de nós. Vem do próprio Deus, vem de Jesus. Porque a palavra diz que nós existimos nele nós nos movemos, que tudo provém dele, amado. Qual é a única forma de Jesus ser glorificado? Ele fazendo as coisas, querido. Jesus só é glorificado quando você deixa ele fazer as coisas. Porque nós muitas vezes, no meio da pressão, nós queremos resolver o problema. E presta atenção, quantos de nós já se frustraram por querer resolver o problema, achando que nós éramos capazes disso? Ei, querido, Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade não se viu, não se ouviu, não se conheceu, não se percebeu um Deus além dele, que trabalha por um povo que nele, diga, espera. Diga, espera. Sabe qual é o seu papel? Diga, esperar. O papel de trabalhar é dele, querido. Ô pastor, mas Deus não é nem empregado não. Ei, amado, ele bem sabe disso, mas ele sabe da sua incapacidade de resolver as coisas. Por isso é que ele disse a Paulo, quando Paulo orou para que o espinho fosse removido da sua carne, Deus disse, Paulo, minha graça te basta, ou seja, meu favor te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe o que é fraqueza, querido? É a sua incapacidade de resolver as coisas. A abundância de graça é derramada quando você se coloca no estado de incapacidade de resolver as coisas. Porque quando você reconhece que você não é capaz e não pode resolver, você está entregando nas mãos daquele que pode. E sabe qual é a forma dele ser glorificado? Deixando ele trabalhar. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 127 que inútil vos será levantar bem cedo, comer um pão de dores, porque aos seus amados papai dá enquanto fala bem alto, enquanto o quê? Dorme. Agora me diga uma coisa, qual é o único momento do seu dia que você não está preocupado com nada e não faz nada? Diga, quando eu durmo. Oh, pois é, parece conversa de preguiçoso, mas não, você conversa de crente, meu irmão. Enquanto você dorme, enquanto você espera, enquanto você descansa, ele trabalha por você, ele resolve por você. Isso é pressionar a pressão, meu irmão. Quando o diabo olha para você e vê que você está preocupado, ai meu Deus, o que eu faço? Ai, eu vou arrancar o cabelo, ai, eu vou matar, eu vou jogar na ponte, eu vou jogar no rio, ai, eu vou bater o carro, eu vou fazer uma coisa, eu não aguento mais o inferno. Aí eu vou falar, estou conseguindo, estou pressionando, vou matar ele, vou matar ele. Agora, quando o diabo olha, meu irmão, ele mandando pressão de tudo que é lado, bombardeio de tudo que é lado, e o crente sentado, assobiando. Ele tenta fazer mais, ele tenta jogar mais pedra, ele tenta enviar pessoas para tirar sua paz, para falar mal de você. E aí você lembra da palavra que diz que você vai orar por aqueles que te perseguem. A direção é orar por aqueles que me perseguem. Senhor, abençoa aqueles que estão me perseguindo. Meu irmão, o diabo termina de ficar mais doido ainda, querido. Quer pressionar a pressão nessa palavra. Aí o diabo envia alguém para dar um tapa na tua cara. Aí tu fala assim, batei minha cara? Foi. Então foi o seguinte, você bateu nesse lado, agora bate nesse aqui, ó. Te obrigam a caminhar uma milha e fala assim, não, tudo bem. Você está me obrigando a caminhar uma milha? Eu não vou caminhar uma, não, vou caminhar duas. Você fica satisfeito?
meu irmão, tu deixa o diabo mais doido do que ele é. Pressiona a pressão, agindo como Cristo nessa terra. Aleluia. 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 Deus é bom e fiel, querido. Quando a pressão vier, pressione a pressão, confiando em Deus, o Pai que nunca te desampara. Amados, Jesus é o próprio amor que veio morrer por você. E sabe que Jesus Cristo, Ele morreu e a Bíblia compara Ele a uma semente divina que foi plantada como um grão de trigo. Agora presta atenção, quando uma semente é plantada, nasce árvore que dá fruto com a mesma característica da semente que foi plantada, amém? Ei, ele foi semeado para que você nascesse. O amor foi semeado para que muito amor pudesse nascer e estivesse andando hoje sobre a terra. Meu querido, a sua arma contra o diabo e contra as pessoas, se é que podemos dizer isso, não é andar revidando, não é andar falando mal, não é fazer. Existe até oração contrária, meu Deus do céu. Não é nada disso. Sua arma é andar em amor, querido. Porque agora essa é a sua essência, essa é a sua característica, esse